Senhor presidente, nobres pares, diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos: toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção dos seus interesses. O artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ontem, por volta das 17 horas, nós recebemos um telefonema na liderança do Democratas de uma médica cubana, doutora Ramona, que solicitava que nós a acolhêssemos, pois ela tinha decidido clamar por aquilo que o samba enredo da Imperatriz Leopoldinense nos ensinou. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Ela chegou, nós, entre surpresos e preocupados com a segurança desta trabalhadora de saúde, trouxe como iniciativa o líder Caiado a esse plenário e deu a visibilidade para que a sua condição de segurança pudesse ser respeitada. Após aquele choque inicial, nós fomos entender, afinal de contas, doutora Ramona, o que é que aconteceu? É um número tão grande de médicos cubanos? Aonde foi, em que momento foi que a senhora decidiu por esta atitude tão dramática de romper os laços com o seu país? Ela, do alto dos seus 51 anos de idade, mais de 20 anos de trabalho como profissional médica, participante de missões humanitárias na Bolívia por 21 meses consecutivos, portanto não é nenhuma aventureira, nos disse que lá em Cuba, deputado Dibe, ao serem abordados, lhes haviam dito que era uma missão humanitária, tal qual aquelas missões feitas na África, na Bolívia e em outros países. Lhe disseram que o que seria remunerado seriam $400 aqui no Brasil, algo em torno de R$890 para o seu custeio de atividades, e $600 depositados lá em Cuba, para que no final dos 3 anos, quando ela voltasse, que ela pudesse sacar, e que desses $600, a família, a filha, poderia sacar $50 por mês, já que o salário lá é de $38. Ela se submeteu mais uma vez a este tipo de programa para garantir uma subsistência mais digna para sua família. Quando aqui chegou, ela se deparou com a imprensa livre, ela se deparou com a internet, ela se deparou com um aparelho de televisão ligado, ela assistiu debates realizados aqui nessa casa, e ela entendeu que dos R$10 mil da bolsa de estudo
ela recebia 1.100. Os outros 8.900 ficavam no caminho. Ela nunca viu, nem nunca conversou, nem nunca dialogou, não sabe quem é OPAS. É um nome para ela tão estranho como se falarmos da Women's Watch. É uma relação contratual que ela apresentou da empresa mercantil de intermediação de serviços médicos de Cuba, S.A., Sociedade Anônima. Esta empresa lhe fez um contrato assinado lá em Cuba. Ao chegar no Brasil, não sabiam aonde trabalhariam, não sabiam a cidade, não sabiam nada. Passados 3 semanas, designada para a cidade de Pacajá, no Pará. E para lá ela foi. Foi com mais 2 médicas dividindo a residência, bem tratada pelo prefeito, pela cidade, acolhida pelo povo. E entre eles não se pode haver nenhum tipo de confidência, deputado Magris. Não se pode conversar a médica cubana com a outra sobre a impressão do que está acontecendo, porque nunca se sabe se o outro está a serviço do Estado ou não. Há um supervisor de atividades que tem que ser comunicado sobre qualquer ato que ocorra naquela cidade. Há um impedimento de livre circulação dentro do território nacional. Há uma vigilância sobre os atos cometidos dentro da sociedade. Ela começa a entender e me diz, entre abalada e comovida, que pela primeira vez na vida ela via um trabalhador do Mais Médicos, estrangeiros, da Argentina e da Venezuela, que percebiam na sua conta aquilo que estava publicado diretamente, e ela se sentiu, segundo as suas palavras, uma mercadoria. Ela sentiu que ela foi vendida, comercializada, disponibilizada como uma commodity, como um grão de soja, como uma barra de ferro. Quando pensou em questionar, afinal de contas, aonde é que eu me encaixo nestes labirintos de contratos de Brasil, de Ministério da Saúde, de Programa Mais Médicos, de prefeito, de Embaixada de Cuba, de OPAS, de empresa mercantil? Ela preferiu a reclusão. Ela permaneceu, deputada Rosinha, 4 meses sem sair da casa, a não ser para ir do trabalho e voltar. Ela não confidenciou com ninguém, ela não confabulou com ninguém, ela juntou mês a mês o que ela pôde juntar. Ela pediu ao povo brasileiro, e aqui vai o meu agradecimento a esses brasileiros anônimos do Pará, que ao entender o drama, lhe conseguiram um automóvel para levá-la da pequena Pacajá a Marabá, comprar uma passagem, e veio aqui para Brasília. Isso tudo neste sábado, entre as 6:30 da manhã e as 18 horas.
Ao chegar aqui, ela ligou para as pessoas do Pará, para avisar que tinha chegado ao seu destino. Quando a pessoa do Pará disse a ela: olha, vamos falar muito rápido, porque a Polícia Federal está aqui na casa, fazendo um questionamento, porque levantaram as suas ligações telefônicas e identificaram ligações para mim e querem saber aonde você está. Ela estava numa casa de amigos aqui em Brasília e rapidamente fez a seguinte analogia: ora, se na segunda-feira já estavam na casa das pessoas lá com a relação de telefonemas, já colocando a mão nas pessoas, o próximo passo seria aqui em Brasília irem à residência, exporem os amigos que a ajudavam, retirarem dela o visto da condição de trabalho, expulsarem do programa, entregarem como deportada, e ela estaria neste momento presa em Cuba, sofrendo aquilo que sofrem as pessoas submetidas a estados ditatoriais, como é o Estado cubano. Após ela me contar esse drama, após ela expor com a sua sensibilidade de médica as condições de trabalho que ela não encontrou, a falta de um sistema para mandar as pessoas mais humildes de Pacajá, doentes, para uma próxima cidade que não tem, após ela confirmar na prática a falência do SUS e tomar essa decisão, eu perguntei a ela: há alguém que você gostaria de falar? Por volta das 10 horas da noite, deputado Isalci, ela falou: eu gostaria de falar com a minha filha, Beatriz, 26 anos, médica em Cuba. E eu fiz a ligação, daqui, da liderança do Democratas. E ela começou um diálogo em que ela procurava manter um diálogo com a filha, procurando não chorar, procurando acalmar a filha do outro lado, quando ela não conseguiu mais falar e me passou o telefone. E eu fui falar com a filha, deputada Eleusa, e a menina, a médica, do outro lado, soluçava e gritava no telefone: minha mamã, não façam mal à minha mãe, não deixem que o Estado a pegue. Ela dizia: eu vou sofrer aqui, mas por favor, poupe a minha mãe. Talvez tenha sido um dos diálogos mais difíceis que eu presenciei nesses meus 49 anos de vida e 20 anos de médico, e como médico presenciei diálogos dramáticos. Mas presenciar, ouvir e interagir uma situação em que uma filha aprisionada em Cuba pede para um parlamentar brasileiro não deixar que a sua mãe sofra as consequências do ato de ter gritado: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Deputado Mandeto. Pois não, permite uma parte, deputado. Pedir uma parte para Vossa Excelência para dizer duas coisas apenas. Primeiro, de que esse talvez seja um dos momentos onde a sociedade brasileira vai poder se dar conta do quanto é terrível a vida em Cuba. A doutora Romena, é uma mulher forte, uma mulher determinada,
e que tem as marcas daquilo que ela viveu ao longo dos seus 51 anos de vida, expressas no momento que aqui chegou. Ela sobreviveu lá, se adaptou lá, serviu inclusive a seu país quando esteve na Bolívia, mas o que desencadeou essa situação foi a sensação de ser completamente enganada. Ela repete essa palavra: eu fui enganada, porque mentiram a ela, mentiram aos demais médicos, e ao chegar ao Brasil ela se deu conta de como seria diferente se ela pudesse viver a sua verdade em liberdade. E isso é que motivou o gesto que nós estamos lutando para tentar construir e para tentar fazer com que ela possa receber o refúgio aqui no Brasil e ela possa exercer todo o seu direito de ser humano de poder viver a sua liberdade. Eu acho que esse é um momento importantíssimo que Vossa Excelência traz ao Parlamento brasileiro, e essa reflexão que todos nós devemos fazer. A nenhum governo, a nenhum Estado, a nenhum partido, a nenhuma organização pode ser dono de alguém. E o que ela fez no seu gesto é exatamente negar esta propriedade que, lamentavelmente, é a mão pesada da ditadura cubana que submete os cubanos a tanto sofrimento. Então, cumprimentos, um reconhecimento, e que o Brasil possa, através dessa manifestação de Vossa Excelência, fazer a reflexão de quanto é caro e quanto é importante o exercício desse que talvez é o direito mais fundamental para a felicidade, que é a liberdade do ser humano. Muito obrigado, deputado Onix. Deputado Mandetta, gostaria de apartá-lo. Primeiro, deputado Mandetta, como médico, como deputado desta casa, cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência que cumpre o seu primeiro mandato nesta casa de uma maneira ímpar. Grande líder que nós aprendemos a conviver no setor de saúde, que muito tem ajudado a avançar as lutas pelo Sistema Único de Saúde. Então, primeiramente, para cumprimentá-lo, deputado Mandetta, cumprimentá-lo pela sua atuação como parlamentar nessa casa. Segundo, deputado Mandetta, eu acredito que nós estamos falando sobre a médica cubana. A discussão, deputado Mandetta, ela não é partidária, a discussão não é ideológica, a discussão é humanitária. O que nós estamos assistindo com essa médica, com essa moça, e eu fui lá falar como médico, é uma pessoa acuada. Nós estamos vendo uma pessoa que está, e essa casa, esse parlamento, tem que se posicionar. Uma pessoa que teme pela sua integridade física, teme pela integridade física da sua família, e denuncia fatos extremamente graves para essa República. Um dos fatos, senhor presidente, é que o então ministro Padilha vinha à Comissão de Saúde relatar que a intermediação desses profissionais era pela OPAS. E agora se descobre que não é OPAS. São entidades privadas. Quero saber quem estão atrás dessas entidades privadas, que recebem nada mais, nada menos do que 4 milhões de dólares por mês para intermediar. Essa intermediação, é esses gastos, e é isso que nós estamos assistindo no sistema público. Deputado Mandetta, pela sua coragem, de Vossa Excelência, do seu partido, do deputado Caiado, honra esse parlamento ter a coragem de mostrar o que está acontecendo nos bastidores da República. Meus cumprimentos, deputado Mandetta. Obrigado, deputado. Parte, deputado Mandetta. Deputado Magris. Deputado Mandetta, eu confesso que, com muita atenção, ouvi o seu discurso. E, desde ontem, já preocupado com essa questão, e o meu partido, o PSDB, também está apoiando integralmente esse movimento de democratas, que a gente considera legítimo, e mais do que isso, humanitário, como disse o deputado há pouco, e numa luta democrática. Vossa Excelência discorre com tanta propriedade a história dessa moça. Eu, por sinal, vou visitá-la dentro de alguns instantes, com tal brilhantismo e com um especial detalhamento do que aconteceu e o que leva uma pessoa a tomar essa decisão, que concordo plenamente com o deputado que me antecedeu. Nós não podemos, como parlamento brasileiro, se é que se diz democrático, deixar essa questão
caminhar de maneira isolada. Isso passa a ser uma luta do parlamento brasileiro pela democracia, pela garantia dos direitos individuais. E nós temos a certeza absoluta, deputado Mandetta, e Vossa Excelência, com tanta propriedade, discorre com detalhes o drama que passa essa médica do programa Mais Médicos, que nós não podemos nos afastar de dar a ela o suporte necessário para que o Brasil não se envergonhe internacionalmente em dizer que é democrático e agir de maneira a entregar uma pessoa como ela, como médica, ao seu país no regime ditatorial. Deputado Mandetta, eu fui vereador no regime de ditadura. Sei muito bem o que é ser perseguido. Sei muito bem o que é ser vigiado. E a falta de liberdade é algo que, principalmente enquanto jovem que fui em 1972, quando o presidente Médici era presidente da República, pude sentir claramente o que é falta de liberdade, que eu tenho certeza que ela está sentindo agora. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns em trazer detalhes desse processo aqui. O Parlamento brasileiro precisa conhecer ainda mais isso, os deputados todos, o presidente desta casa tem obrigação de se manifestar nessa questão. Ainda ouvi na rádio agora que o deputado Caiado esteve com o ministro da Justiça, é isso mesmo. Temos que mobilizar o país em função do que representa simbolicamente esse acordo de Brasil e Cuba com uma suspeita, né, da utilização de mão de obra escrava desses médicos no programa Mais Médicos. Sabe-se lá quem levando vantagem em relação a isso. Desconfiamos claramente nessa questão. Mas parabéns a Vossa Excelência, o PSDB está integralmente favorável a esse movimento, estamos juntos nesse processo e tenho certeza que os demais partidos haverão de estar também. E gostaria inclusive que o PT que sempre se diz democrata, venha aqui, né, e se manifeste em relação a isso. O que é lamentável é o PT decidir e muitas vezes falar claramente que defende a democracia, mas numa hora dessa se encolhe, né? Se subjuga a um regime ditatorial como Cuba. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Magris. Não, deputado. Eu quero, deputado Mandetta, eu estava no meu gabinete, mas fiz questão de descer para parteá-lo e dizer que nós, pessoalmente, aplaudimos o programa Mais Médicos, achamos importante a presença de mais médicos no interior do Brasil, mas não podemos abrir mão, de maneira nenhuma, dos parâmetros e dos ditames da nossa Constituição. A Constituição brasileira, no seu artigo 15, no seu artigo 5º, de maneira exaustiva enumera os direitos e garantias individuais. Em nome de absolutamente nada, podemos justificar uma transgressão desses direitos. De sorte que fica aqui a minha solidariedade, a solidariedade do nosso partido, o Solidariedade, a médica cubana, e mais, a compreensão que eu tenho, que nós todos devemos ter, de que é preciso vermos a realidade do conjunto dos médicos cubanos que estão aqui no Brasil, porque certamente o caso trazido ontem, aqui no plenário da doutora que foi apresentada aqui, que está exilada agora na liderança do Democratas, é um caso exemplificativo de outros milhares que precisam ser investigados. Parabéns pelo seu pronunciamento e muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado. Deputado Mandetta, quero parabenizá-lo, também estava no meu gabinete, fiz questão aqui de vir aqui em nome do PSDB, já junto com o deputado Macris, dizer que estamos integralmente na posição de Vossa Excelência e talvez no intervalo queria até perguntá-lo, porque ontem o Caiado trouxe aqui algo que, se isso é a realidade de todos, eu queria perguntar se não foi mentido para esse Congresso que o contrato que ele mostrou aqui, que a doutora Romana mostrou, não é com a OPAS. Se isso for verdade, além de todo o absurdo que sofre a falta de liberdade daquele povo e a forma de contratar de superexploração, quase que um trabalho escravo, ou escravo, afinal de contas, quem fez a mediação e qual é o contrato assinado com esses médicos? Porque dizia-se que era uma coisa ligada à Organização Pan-Americana de Saúde, e o que foi lido aqui ontem pelo deputado do seu partido, que nós respeitamos, o deputado Caiado, é que não foi com a OPAS. Então, mentiram para esse Congresso, mentiram para a Câmara e para o Senado, e aprovamos uma coisa que, na verdade, não é isso que está acontecendo. Muito obrigado e parabéns pela sua fala. Muito obrigado, deputado
Conago. Deputado Lopion, o senhor pediu a intervenção. Depois do deputado Fontana. Deputado Mandetta, eu ouvi atentamente a sua explanação desde o primeiro segundo que Vossa Excelência subiu à tribuna. E quero lhe parabenizar pela maneira didática com que colocou todo este episódio. Eu acho que agora a nação brasileira entendeu exatamente o que está acontecendo com essa mulher, esta guerreira, que chegou ao limite de pedir o asilo aqui no Brasil, deixando a sua filha, sabendo que ela vai sofrer muito lá em Cuba. É um momento muito triste para a democracia brasileira. A exposição desta situação espúria em que nós, brasileiros, estamos vendo acontecer com a maneira que foi feito o Mais Médico, vendo todo mês o Brasil pagar 50, 60, 70 milhões de dólares para Cuba, não para os médicos cubanos, e sim para Cuba, sabendo que depois da Rússia, da Venezuela, agora é o Brasil que está sustentando Cuba. Nós vimos agora o presidente da República, na última semana, em Cuba, levando os nossos recursos para Cuba. A gente vê uma situação que o Ministério Público não tem o direito, o Ministério Público Federal, de entrar imediatamente nessa investigação. Que o nosso Tribunal de Contas da União precisa imediatamente entrar nessa investigação. Eu tenho certeza que esse asilo será negado. Tenho certeza. Não tenho a mínima dúvida que ele será negado. Por quê? Porque se todos os médicos cubanos estão na mesma situação, dar esse asilo vai haver uma corrida desses médicos buscando a liberdade. O que para nós seria muito bom, recebermos 5, 6 mil médicos cubanos aqui, onde poderíamos dar situação digna de vida a eles e aproveitar eles nos rincões brasileiros que tanto necessitam de saúde. Para nós seríamos ótimos receber esses médicos abnegados que se sujeitaram a trabalhar por um salário de fome para salvar vidas aqui no Brasil. Então, eu só gostaria que nós pudéssemos agir nesse episódio com a maior transparência possível. Porque nós do DEM, eu acompanhei desde o primeiro minuto, quando o deputado Caiado recebeu a ligação. Eu vi o cuidado com que ele tomou para fazer com que ela chegasse aqui no Congresso Nacional e nós pudéssemos dar esta sombra protetora do poder para que ela pudesse colocar a sua indignação. E vejo que Vossa Excelência, como médico, como um dos maiores defensores do direito à saúde do cidadão brasileiro, como um exemplo no episódio dos Mais Médicos, que ponderou, discutiu e fez valer muito a sua posição, e tudo aquilo que Vossa Excelência falou está acontecendo agora. Então, encerrando, eu quero dizer à população brasileira que nós não vamos descansar, que nós, dentro da liderança do Democratas, já colocamos na porta o estado de liberdade, que todos aqueles que quiserem ter o nosso respaldo para que nós coloquemos à vista de todos, com muita transparência, este absurdo, essa excrescência que aconteceu no programa Mais Médicos, usado politicamente para fazer com que aqui no Brasil voltasse a malfadada figura do tão nefasto sistema de aprisionamento
sistema que nós, em 1888, conseguimos liberar através da Lei Áurea, a escravidão. Então eu espero que nós possamos dar uma resposta à sociedade, mostrando que aqui realmente acabou a escravidão. Gostaria apenas de pedir, para ser mais sintético, nos apartes, eu quero garantir o aparte de todos e depois a conclusão para entrar no próximo grande expediente. Deputado Carlos Magno. Deputado Fontana, depois deputado Leonardo, depois a gente retoma. E prezados colegas parlamentares, evidente, eu preciso colocar aqui uma preliminar que numa parte de 1 ou 2 minutos não vou poder abordar todas as opiniões que aqui foram esposadas, seja sobre o regime cubano, sobre o Mais Médicos, sobre a decisão desta médica cubana que pede asilo e refúgio no país. Quero, agradecendo à parte, dizer que temos opiniões bastante diferentes sobre o programa Mais Médicos. Eu apoio o programa Mais Médicos, entendo que ele se consolida como um sucesso para qualificar a saúde pública do país, que ele vem para se somar a tudo de bom que tem a saúde pública brasileira, inclusive nós, os médicos brasileiros, porque eu também sou médico, e num programa onde atuam 10 mil médicos, quando uma médica que merece todo o nosso respeito toma uma decisão de caráter individual de se afastar deste programa e pedir um asilo político ou um refúgio, humanitariamente nós devemos analisar enquanto nação, de forma democrática, este pedido. Mas não podemos e não devemos, do meu ponto de vista, criticar o programa Mais Médicos a partir da decisão de um dos médicos, que é um dos 10 mil que atuam no programa. E quanto à análise do pedido de refúgio, se isso for confirmado, e eu falava há pouco com o Ministério da Justiça, ela será feita dentro da mais absoluta normalidade democrática e institucional do país. Aliás, quem analisa um pedido de refúgio não é a Presidenta da República e muito menos o Ministro da Justiça. Quem analisa um pedido de refúgio é o CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados, que tem uma composição plural, inclusive com forte participação da sociedade civil, dentre outras entidades está ali a Caritas. Então, o meu contraponto à fala de Vossa Excelência, deputado Mandetta, é no sentido, e a outras que eu aqui ouvi, é no sentido da crítica ao programa Mais Médicos. Porque ontem mesmo eu falava com o prefeito de São Marcos, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, que tem lá 3 médicos atuando no Mais Médicos, e ele me dizia: estes médicos vieram para qualificar e muito o atendimento de saúde da população de São Marcos, que é uma cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos aqui firmes, que disse o deputado, meu colega que me antecedeu, o deputado Lupion, nós vamos com toda a firmeza defender o programa Mais Médicos, que é um programa qualificador do sistema de saúde pública do nosso país. E vamos analisar com todo o respeito humanitário que merece, o posicionamento individual da médica cubana, que, pelo que eu compreendo, está pedindo refúgio, e este pedido de refúgio deverá ser analisado com todo o critério. Por último, esclareço que falei com o ministro Eduardo Cardoso, e não há nenhuma procedência na veiculação de notícias de que a Polícia Federal estaria exercendo qualquer tipo de ação persecutória em relação à médica. Isto é uma acusação infundada. Se houver a formalização desta denúncia, aí sim o ministro determinará a investigação para saber se houve ou não. Porque nós não podemos fazer uma luta política com a Polícia Federal, que é uma instituição nacional e que todos nós devemos respeitar aqui como parlamentares. Obrigado pelo aparte democrático que Vossa Excelência me concedeu. Obrigado. Presidente. Deputado Guilherme, breves palavras só. Deputado Leonardo, depois do deputado Jair Bolsonaro, e eu retomo, por causa, o presidente já exigiu, então na fala, Vossa Excelência, depois do deputado Bolsonaro, eu retomo a minha fala. Na verdade, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, primeiramente pela postura que Vossa Excelência tomou em relação à questão dessa médica cubana, que realmente, na minha opinião, um absurdo, essa ditadura cubana que fazem passar esses profissionais que quase que trabalham em regime de escravidão no Brasil. Parabenizar Vossa Excelência não só como médico, mas como brasileiro também, e o seu partido Democratas,
que deu essa guarida para que essa médica pudesse ser pelo menos ouvida pela sociedade. Mas também quero fazer um breve relato, deputado Mandetta. Estive recentemente em Campo Grande, no seu estado do Mato Grosso do Sul, onde fui visitar a minha noiva, e tive uma agradável surpresa com toda a sua família, seus amigos e anônimos, que elogiaram demais o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência está de parabéns, tenho muito orgulho de ser seu colega e seu amigo, e sentir o carinho que a população de Campo Grande, em especial, tem pelo trabalho de Vossa Excelência. Parabéns pela atuação, um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei bastante breve, senhor presidente. Deputado Bolsonaro. Parabéns pelo pronunciamento, pela posição, em especial pelo partido, dando a devida repercussão a esse caso de escravidão. Quero lembrar apenas uma coisa. Há poucos dias, assistimos nas televisões Dilma Rousseff, presidente do Brasil, abraçada, chorando, quase que aos prantos, lambendo as botas do maior ditador, farsante, torturador e arbitrário e genocida ainda vivo aqui nas Américas. E ela, senhor presidente, e o PT sempre lutaram para que o regime cubano fosse imposto em nosso país. Não vejo agora nenhum integrante da ex-comissão de direitos humanos, como Edith da Silva, Érico Ocai, até o Chico Alencar, que estava agora há pouco, o Molon, se dignar a dar uns poucos passos e visitar esta mulher que está fugindo da escravidão cubana e pede a nós apenas uma coisa: que deixem de ser escrava no século XXI em nosso país. Eu apoio, faltou a Maria do Rosário, mas ela é ministra, não é deputada, né? Aí faltou a Maria do Rosário, como tantos outros nomes aqui ainda. Então, senhor prezado deputado Mandetta, parabéns pelo trabalho, pelo seu discurso, e convidaria os deputados aqui agora, não são do DEM, mas vocês apoiam, que fôssemos agora visitar agora essa fugitiva que está no quilombola do lado, porque pelo que eu vi dela, ela é uma negra. E agora a Edith da Silva, que há poucos minutos, fez um discurso favorável aqui à questão dos direitos humanos, não se digna a comparecer aqui na sede do DEM para visitar essa mulher. Eu convido os parlamentares, em nome do DEM, se me permito, a visitar essa refugiada presidiária e, por que não dizer, escrava ainda do regime cubano aqui do lado. Obrigado, senhor presidente. Deputado Mandetta, mais um minuto para Vossa Excelência concluir, para a gente entrar, e já vamos entrar na hora do dia, ainda tem mais um grande expediente. Peço só que Vossa Excelência me dê um pouco mais de um minuto, deputado Zalci, uma vez das inúmeras apartes, mas eu farei o máximo possível para que eu possa deixar claro que nós, neste episódio, não ficamos nem um pouco surpresos com o acontecido. Era a crônica anunciada. Nós chamamos a atenção dos pares. Nós estamos chamando a atenção de todos aqueles que militam pelos direitos humanos. A OAB, a Anistia Internacional, a Caritas, a CNBB, ao Papa Francisco, que veio aqui neste país pregar liberdade, pregar amor e fraternidade. Eu faço um apelo aos partidos políticos desta casa e faço um apelo ao presidente Henrique Eduardo Alves. A declaração do presidente foi de que lá no DEM ela fique com as garantias. Dentro desta casa eu não posso garantir nada. Esta mulher, esta médica, está em 25 metros quadrados. O espaço da liderança não tem chuveiro. Agradeço ao deputado Davi Alcolumbre, que mandou um colchão e um par de lençol. Peço à Frente Parlamentar das Mulheres, da qual orgulhosamente faço parte, que por favor acolha. É uma mãe, não é um ato político, não é o programa Mais Médicos,
em semana e em episódios de tantos símbolos, quando o que nos remete à memória são dois boxeadores cubanos sendo capturados e deportados num passado recente, o símbolo do soco, da mão fechada, que tem sido direcionado para o alto, o ato desta médica direcionou um soco invisível na cara da nação, denunciando a exploração em pleno século XXI, a quebra do Pacto de Genebra, aonde este nosso país afirmou que, enquanto nação, não se associaria a outra nação para explorar pessoas. Neste momento, não chega, senhor deputado, não chega, chega de mentira, ultrapassa, chega de perda de valores, isso chega. Não queira calar a minha voz, eu estou enojado de atitudes políticas pequenas, mesquinhas, que querem fazer com que esse nosso país caia na mazela que caiu a Venezuela, sendo julgada por exploração e tráfico internacional de pessoas. Isto chega. Eu não aguento mais, enquanto parlamentar, ter que pedir desculpas por denunciar o mal feito. Isso está errado. O senhor ministro da Saúde, agora é candidato ao Estado de São Paulo, peça desculpas à nação. Esta presidente, peça desculpas à nação. Ela tem que chegar. Basta, chega. Esse país não pode se apequenar. Nós temos valores, nós temos Constituição, nós temos essa casa. Que presidente é esse que me fala que não dá garantias para uma mulher para ficar confinada dentro de um partido político? Aonde que nós vamos parar? Chega não. Chega na hora em que esta casa entender que está na hora de começar, sem ranços, a consertar esta pouca vergonha deste vínculo trabalhista precário, deste vínculo trabalhista que nos remete aos porões mais escuros da escravidão. Quando? Agradeço, deputado Mandetta. O próximo orador inscrito no grande expediente. Para terminar, Carlos Magno, Vossa Excelência tem 25 minutos. Eu vou terminar. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa? Que imprudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no seu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis na lança, antes que te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Castro Alves, navio negreiro. Muito obrigado, senhor presidente.